Bom dia, maravilhosas e maravilhosos. Vamos lá continuar nosso diálogo com a filosofia. Espero que todo mundo esteja cumprindo de forma filosoficamente rigorosa este mandamento que agora está valendo para todos nós, ou seja, fique em casa. Vai ser um momento curto, mas os efeitos desse momento com certeza serão duradouros. Não é isso, galera? Então vejam, queridos, eu estou aqui pensando no nosso capítulo 3, que foi a última questão que nós estivemos discutindo. De vez em quando vocês vão ouvir um som de avião. Eu moro aqui perto do aeroporto, então abstrai um pouco isso aí. Então vejam, o capítulo 3 fala de liberdade como pensamento e atitude. E eu quero começar falando de Jean-Paul Sartre. Sartre, como vocês já sabem, é ateu. Não acredita que existe uma vida após a morte e, portanto, a gente não pode, segundo ele, pautar a ação humana a partir de um prêmio futuro ou de um castigo futuro. Bem, diante disso, como é que fica a nossa liberdade? Para Sartre, o homem nasce livre. Nasce livre, ou seja, nasce capaz de fazer, escolher o que vai ser de sua vida, sem que nenhuma instância exterior possa determinar esta sua liberdade. O primeiro ponto a ser considerado aqui é o ponto da consciência. Para Sartre, o homem é livre e liberdade é consciência, e nesse ponto eu concordo com ele. Todo ser humano, em tese, tem consciência do que está fazendo. Ora, mas aquilo que eu escolho como ação, vocês mesmos vão dizer, pode ter sido determinado por alguma outra escolha. Por exemplo, nós estamos agora em quarentena por conta de uma situação exterior a nós, a presença do coronavírus. A resposta de Sartre para esta indagação é a seguinte: o coronavírus não é algo que depende de nós. Mas o que nós vamos fazer diante dessa situação depende de nós. Exemplo, algumas pessoas, infelizmente, acham que não tem problema nenhum continuar tendo contato com os outros. Outras pessoas acreditam que é importante, né? Graças a Deus parece que a maioria, acreditam que é importante impor a si mesmo este período de reclusão, em função não só de sua própria saúde, mas da saúde das demais pessoas, das pessoas que a pessoa ama, etc. Vejam, vocês viram, por exemplo, aqui em Salvador, os policiais às vezes foram forçados a impor, né, que as pessoas saíssem. Veja, essas pessoas que foram forçadas pelo policial ainda podiam fazer frente ao policial. Ou seja, sempre há uma dose de liberdade acompanhando nossas ações, mesmo quando parece que nós não estamos sendo livres. É nesse sentido, dessa consciência que a gente tem, que Sartre afirma que somos todos, desde o nascimento, livres. Essa liberdade vai gerar, segundo o pensador, uma angústia.
De onde vem essa angústia? Vem do fato de que não há nenhum critério objetivo para orientar as minhas decisões. Então, se eu escolho ficar em casa por causa da saúde das pessoas, veja, esse é um critério pessoal, é um critério meu. Eu posso dizer que estou pouco ligando para a saúde das pessoas, que estou pouco ligando para a minha saúde. E assim eu me exponho à contaminação. Então veja, qual é a diferença, né, segundo Sartre, entre quem escolhe se expor e quem escolhe se resguardar? Para ele, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E é por não ter nenhuma diferença que essas escolhas geram angústia. O avião. Porque nós sempre teremos que fazer essas escolhas, e essas escolhas serão feitas sem que nós tenhamos qualquer critério. Ora, a falta de critério gera em nós um desamparo. Porque, veja, no que eu vou me apoiar, né? Então, o nosso módulo diz assim: de qualquer forma, a liberdade se encontra sozinha para decidir. A liberdade se encontra sozinha para decidir. Não há um critério fixo. Esta situação de desamparo, ou seja, eu não tenho onde me amparar, de angústia, ou seja, eu tenho que escolher, é acompanhada de uma outra questão que Sartre chama de desespero. Cuidado com essa palavra, para não pensar que desespero é a coisa do maluco que saiu correndo por aí. Desespero é a ausência de esperança. Esperança no sentido, o que quer que você faça, você não pode fazer esperando que algo se dê. Por quê? A sua espera não garante que isto vai acontecer. Ou seja, que o resultado da sua ação vai se dar. Vou de novo tomar o exemplo do nosso coronavírus. Eu estou em recolhimento, a minha família está em recolhimento, nós estamos fazendo todo o possível para que não haja contaminação. Bem, nós esperamos que isso contribua para toda a cidade. Mas há pessoas que não estão fazendo isso. Então veja, eu não tenho 100% de garantia que com a minha ação eu vou estar livre. É nesse sentido que Sartre diz: a nossa liberdade é uma liberdade que acompanhada de um desespero. Entenda a palavra, hein, gente? Não é o desespero do louco alucinado que vai fazer uma bobagem. É o desespero da pessoa, né, que diz: eu estou fazendo, mas eu sei que isso que eu espero talvez não aconteça. O nosso módulo diz assim: pode ocorrer o infortúnio de alguém sofrer um acidente com sequelas que impeçam de atuar numa determinada atividade. A situação de desespero refere-se, nesse conceito sartreano, não ao sentimento de desespero, mas à condição de a pessoa não ter controle sobre todas as circunstâncias que estão ao seu redor. Ok? A palavra é forte, né? Sartre gostava de usar umas palavras assim que chocavam, né? Ele era um filósofo pop, ele estava sempre na mídia, e essas frases de efeito, né, criavam uma repercussão, uma onda, né? Então ele gostava de fazer uso disso. Mas vocês entenderam então que o Sartre está dizendo: nós somos livres, a nossa liberdade é própria, mas a gente não tem como garantir, né, que vai tudo acontecer como nós queremos. Ok, gente? Tem uma outra questão.
a questão da liberdade do outro, né? Existem as circunstâncias, né? O Covid-19 é uma circunstância. Existe a liberdade do outro. Se eu vou ficar recolhido ou não, depende de mim. Se todos vão ficar recolhidos ou não, depende do outro. Essas situações sobre as quais nós não temos controle são chamadas por Sartre de facticidade. Ou seja, acontece independentemente de eu querer ou não. Então, estamos todos livres, mas estamos todos sob o efeito da facticidade. Aí vocês poderão dizer assim, mas Adonis, como é que eu sou livre se eu não tenho controle sobre tudo? Bom, eu vou repetir o que foi dito no início. A liberdade, para Sartre, é um estado de consciência. Ou seja, quando as coisas acontecem, eu tenho um nível de possibilidade de ação diante das coisas que acontecem. Okay? Agora vamos mudar um pouquinho para Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty é um filósofo francês, como Sartre, contemporâneo de Sartre, e que desenvolveu uma filosofia chamada de fenomenologia, herdeira de um outro pensador, Edmund Husserl. Segundo esse modo de pensar, fenomenologia, há um homem efetivo, real, concreto, que não se limita a possuir consciência ou corpo, mas é consciência-corpo. Então veja, para Merleau-Ponty, nós somos uma coisa só, a consciência e o corpo. Então, não existe um eu subjetivo e um elemento material corporal objetivo. Eu não sou uma alma dentro de um corpo, eu sou um corpo pensante, por assim dizer. Pensando sobre isso, Merleau-Ponty vai dizer, eu vou ler o trecho para vocês. Se o ser humano é um composto de consciência e corpo, isso quer dizer que ele não é o efeito de um conjunto de determinismos sociais, mas também não é radicalmente livre, que não recebe interferência alguma. Explico. Se fôssemos só corpo, nós seríamos uma coisa sujeita aos efeitos da sociedade. Pronto. Os determinismos sociais. Fulano é violento porque foi criado numa família violenta, então violência gera violência, está explicado. Okay? Se fôssemos só consciência, estaríamos totalmente isentos dos determinismos sociais. Então, fulano foi criado numa família violenta, mas nada disso o atingiu porque a consciência dele está acima dessas limitações. O que Merleau-Ponty está dizendo é que nós somos um conjunto, está tudo junto. Então, nós, ao mesmo tempo em que sofremos determinações sociais, também exercemos a nossa decisão sobre essas determinações. Neste sentido, vou dar um pulinho de volta a Sartre, quando Sartre diz assim, não importa o que a vida fez de você, mas o que você vai fazer do que a vida fez de você. Pronto, é disso que Merleau-Ponty está falando. Para Merleau-Ponty, portanto, a liberdade é uma liberdade dentro de um contexto.
Lembre-se que Sartre disse que a liberdade ocorre diante das faticidades. Merleau-Ponty está dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas usando um vocabulário diferente. Ele está dizendo que a liberdade é liberdade dentro de um contexto. Então, claro, o garoto que quis estudar idiomas, a garota que quis fazer uma pesquisa em microbiologia. Se esse garoto e essa garota nasceram numa família que lhes permite todas as condições para esse tipo de estudo, eles vão ter muito mais facilidade. Isso não impede, segundo Merleau-Ponty, que tais anseios apareçam numa menina, num menino, cuja família não tenha o mesmo interesse, a mesma disposição, as mesmas condições financeiras para permitir este tipo de estudos. Diante do contexto, aí nós vamos ver, algumas meninas, alguns meninos vão superar todas as dificuldades e vão realizar aquilo que para eles era importante. Outras meninas, outros meninos, tendo todas as condições, não vão realizar, embora também tivessem um certo desejo. Então, Merleau-Ponty, assim como Sartre, estão de novo colocando o peso da responsabilidade da liberdade sobre a pessoa. Mas não estão esquecendo que existe todo um contexto, né? E esse contexto, muitas vezes, é fator determinante, né? Se não do sucesso ou do insucesso, pelo menos do modo como o sucesso ou o insucesso foi trabalhado. Nessa mesma linha de pensamento, pensando a liberdade, temos José Ortega y Gasset. Quando eu falar Ortega y Gasset, cuidado que eu não estou falando de duas pessoas, eu estou falando de uma pessoa só, ok? Ortega y Gasset diz o seguinte: eu sou eu e minha circunstância. Vocês já viram que eles estão indo pelo mesmo caminho, né? Que ele está indo pelo mesmo caminho de Sartre e de Merleau-Ponty. Eu sou eu e minha circunstância. Ora, essa circunstância é o que nós chamamos de vida. Porque o eu, segundo Ortega y Gasset, é o conjunto do que eu sou diante do conjunto do que as pessoas ao meu redor são. Então, eu não sou sozinho. Eu surjo numa família, num grupo social, num idioma, numa cultura, e eu me desenvolvo aí. Veja, ainda sou eu, mas o invólucro é todo este conjunto. Então, eu sou eu e minha circunstância. O nosso texto traz a seguinte observação: fazer algo é a realidade radical da vida humana. Ou seja, o ser humano não é. O ser humano é o que ele faz. Viver é o que uma pessoa faz e o que acontece com ela. Viver é interagir com o mundo, ir em direção a ele, agir dentro dele. Sob essa visão, as coisas do mundo não existem independentemente das pessoas, como pensou o realismo dos antigos gregos. Nem é também apenas a subjetividade do pensamento, como queria o idealismo do período moderno. Para Ortega y Gasset, portanto, a realidade primária é a vida, o eu junto das coisas. E essa realidade radical é uma ação. Veja só, gente, viver, para Ortega y Gasset, é agir. Viver é agir. Não existe essa separação, né, como os gregos pensavam, né? Existe o eu e existem as coisas, mas também não existe a proposta dos idealistas, né? As coisas são o que eu quero que elas sejam. Ortega diz, não, as coisas existem, eu existo, mas eu existo agindo nas coisas, e as coisas existem agindo em mim. É nesse nível que a liberdade do homem se apresenta, né? Nas circunstâncias.
Deixa eu dar uma última dica para vocês. Esses 3 pensadores que estão aparecendo aqui no nosso módulo estão discutindo sobre a liberdade. Eu quero que vocês, a minha proposta, apoiados por essas explicações que eu dei aqui, façam uma leitura do texto, sublinhem as ideias que vocês acharam mais pertinentes ou que vocês não entenderam bem, ok? Tentem fazer um pequeno esquema, o pensamento de Sartre, o pensamento de Merleau-Ponty, o pensamento de Ortega y Gasset, em que é que eles são semelhantes, em que é que eles diferem. E em seguida, tente responder à atividade das páginas 27 e 28, ok? A minha proposta, tente responder sem voltar ao texto. E se você não conseguir responder alguma coisa, aí dá uma olhadinha no texto para ver o que foi que não ficou fixado. Tá bom, galera? Boa sorte para vocês. Feliz quarentena. Torçamos para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? Cuidado com os seus avós, com as pessoas mais idosas, pessoas que, como eu, já têm mais de 60 anos, para que a gente consiga dar esse passo para frente e continuar firmes e fortes, ok? Beijo para todo mundo.